Vou apresentar um corte de um vídeo maravilhoso de um podcast entrevistando um maçom, mas esse maçom tem algo muito especial nele, que ele é historiador. Quando a gente analisa uma pessoa que tem conhecimento histórico, é totalmente diferente de uma pessoa que não tem conhecimento histórico. Uma pessoa que tem conhecimento histórico tem um grande potencial cognitivo, racionalismo e uma capacidade de desenvolver o pensamento e o senso crítico. E isto é fato, e sou prova viva disso. Enfim, onde ele vai falar o porquê da maçonaria ser tão perseguida pelo cristianismo, principalmente pela a Igreja Católica. E isso é fato. Durante os dois impérios brasileiros, por Dom Pedro I e por Dom Pedro II, existia uma grande sociedade maçônica dentro dos impérios brasileiros. Muitos dos líderes políticos e muitos dos líderes religiosos eram maçons, onde o próprio Dom Pedro I também era maçom. Mas a coisa ficou feia foi no Segundo Império de Dom Pedro II, onde a Igreja Católica começou a perseguir os maçônicos, onde o Papa da época, que era o Papa Pio IX, onde ordenou a expulsão dos maçônicos das igrejas católicas. Mas Dom Pedro II não atendeu o decreto, e isso causou uma ruptura e um confronto entre a Igreja Católica e Dom Pedro II. Lembrando que Dom Pedro II não era maçom, mas como ele tinha boas relações e influências políticas dos próprios maçons dentro da política imperial brasileira, ele não atendeu o decreto imposto pelo Papa. A monarquia parlamentar brasileira era fortemente controlada por maçons. E muitos dos políticos de alto escalão, liberais e conservadores, pertenciam às lojas maçônicas. Mas, mesmo assim, os dois bispos, atendendo o decreto do Papa, passaram por cima da ordem de Dom Pedro II e tentaram impedir os maçônicos a participarem de igrejas, onde Dom Pedro II reagiu com as prisões dos dois bispos. Embora Dom Pedro II não fosse maçom, diferente de seu pai, Dom Pedro I, que foi grão-mestre, Dom Pedro II respeitava a maçonaria e não era um católico extremado, a ponto de iniciar uma perseguição religiosa ou política. E foi a partir daqui que a relação entre a Igreja Católica e o Segundo Império Brasileiro por Dom Pedro II, que influenciou no estopim para o golpe de 1889, na chamada Proclamação da República Brasileira. Por que Dom Pedro II teve esse poder de passar por cima do decreto mantido pelo Papa Pio IX? Porque ele tinha o que chamamos de poder do padroado, onde o monarca tinha o poder de interferir nas decisões da Igreja Católica. Não confunda o padroado com o direito divino do rei. O padroado tinha apenas o poder de interferir nas decisões da Igreja Católica. Já o direito divino dos reis, o monarca tinha o poder acima da Igreja Católica, onde o monarca era o próprio Deus com poderes absolutos. E o mais engraçado nisso tudo é que a Igreja Católica estava preocupada com a maçonaria do que com a própria escravidão. Analisando esse cenário,
para a Igreja Católica era mais importante a expulsão dos maçons das igrejas do que a liberdade de um povo. Na verdade, a Igreja Católica estava mais preocupada com sua influência política e religiosa dentro do Império Brasileiro e no mundo, do que com a escravidão. Aqui vou destacar alguns principais motivos. Ameaça aos estados pontifícios. As sociedades secretas ligadas à maçonaria, como a Carbonária, foram ativas na tentativa de derrubar o governo do Papa sobre os territórios italianos. Segundo ponto, Revolução de 1848. Após a Revolução de 1848, na qual os revolucionários tentaram forçar o Papa a declarar guerra, Pio IX passou a ver a maçonaria como inimiga da Igreja e da ordem social cristã. Terceiro ponto, incompatibilidade doutrinária. A maçonaria era vista como defensora de ideais anticristãos, baseados no racionalismo e no naturalismo, contrários à fé católica. Ou seja, as pessoas que pensavam diferente da Igreja Católica, principalmente pessoas intelectuais e racionais, eram vistas como inimigas, perseguidas e mortas pela própria Igreja Católica. Quarto ponto, conflito de poder. A maçonaria apoiava a unificação italiana, o que resultou na perda dos estados pontifícios e na redução do Papa a um prisioneiro no Vaticano. Quinto ponto, histórico pessoal. Alguns relatos indicam que Pio IX, inicialmente visto com simpatia por liberais, tornou-se um ferrenho opositor após sentir-se traído por maçons, agindo para combater o movimento com documentos como o decreto, por exemplo, que listou erros do pensamento moderno e condenou a maçonaria. Pio IX, portanto, travou uma batalha intensa contra a maçonaria na Itália e na Europa, visando preservar a autoridade espiritual e manter a soberania da Igreja Católica contra as transformações políticas liberais da época. Então, quem estuda história sabe que o cristianismo nunca foi uma religião de amor e paz. Em todas as trajetórias da sua história da humanidade, o cristianismo sempre foi uma religião perseguidora e extremista, assim como o islamismo e o judaísmo foram e ainda são. Então, vamos ao maravilhoso vídeo de muito conhecimento histórico. Eu gostaria que você, por gentileza, me explicasse detalhadamente o que é exatamente maçonaria. Escuto muito falar sobre maçonaria, fulano é maçom, isso aqui é coisa de maçom, é o poder, é o controle, ao mesmo tempo é uma ordem, é uma seita. O que é maçonaria? Você está falando com a pessoa certa. Perfeito. Olha, eu sou historiador, graduado, bacharel, licenciado e mestre em História pela Universidade Federal de Ouro Preto. E desde o meu primeiro período de História, eu investiguei maçonaria. Ótimo. Então eu sou um maçonólogo e historiador, um dos poucos do mundo, e também sou maçom, integrante da maçonaria. Fiz todo o caminho na maçonaria, ordem de Molay, cavalaria, e agora a maçonaria no rito escocês antigo e aceito. Olha, a maçonaria ela surge como uma guilda medieval. Haviam várias guildas. Guildas era uma associação profissional, de ofício. Então tinha pedreiros, alquimistas, professores. Uma universidade hoje é uma guilda de professores.
E a maçonaria era uma guilda de construtores. Só que construtores na Idade Média, ou construtores no começo da Idade Moderna, eram pessoas que eram muito necessárias à sociedade. Hoje eles também são, mas o prestígio deles era muito grande. Os mãos na massa, você diz. Porque eles tinham que conhecer a matemática, a engenharia, a arquitetura e saber selecionar o material, cortar a pedra, encaixar, fazer castelos, pontes, catedrais. No fim da Idade Média, no começo da Idade Moderna, mais ou menos ali durante o Renascimento Cultural, vai surgir na Escócia uma associação de pedreiros livres. Esse nome é legal, pedreiro livre, porque no mundo medieval, se você nascesse num lugar, você não podia sair dali. Você era preso no feudo, a não ser se você fosse o dono do feudo, o aristocrata. Então, um servo, ele era preso ao local, ele não podia viajar, não podia ir no vizinho, ele só podia ficar naquela fazendinha, naquela aldeia que ele nasceu. O pedreiro não, ele podia ir em todos os locais, onde pagasse, então ele era um pedreiro livre, ele era um viajante, ele já não era mantido apenas num feudo, ele podia correr reinos, e não apenas um rei, reinos. Mas devia retornar sempre da origem. Não, ele era livre, ele era livre mesmo. Ótimo. E os maiores pedreiros que tiveram na Idade Média são os cavaleiros templários. Eles que vão introduzir a construção de catedrais, pegando a arquitetura persa, árabe, né? Sabendo fazer aquela geometria, aqueles arcos compostos. O estilo gótico, ele é uma adaptação árabe, que esses cavaleiros templários começam a fazer, porque eles existem lá no que hoje era Jerusalém. Então eles estão ali na fronteira do mundo cristão para o mundo árabe. E o mundo árabe, ele é muito complexo também. Ele tem o Islã para os árabes, o Islã para os persas, o Islã no norte da África, e eles estão em contato com isso tudo, junto com o judaísmo. Aprendem a construir, a revolucionar. Então eles são pedreiros livres, são pessoas que têm o trânsito para ir e voltar aonde quer que eles queiram, e eles recebem por semana. Então já tem uma outra coisa também, que eles começam a desenvolver o sistema financeiro com isso. Um local onde não havia dinheiro. As pessoas não usavam dinheiro, usavam troca de produtos. Dinheiro era para construir ou para contratar exército. Essa guilda de construtores, na Escócia, mais ou menos perto do ano 1500, ela começa a receber alquimistas. E os alquimistas, que eram professores universitários naquela época, junto com os construtores, criam as ordens maçônicas, que ali já não é exatamente a construção, mas eles usam a linguagem da construção para ensinar a alquimia. E daí que nasce a maçonaria moderna. Por que o nome maçonaria? O maçom é quem corta pedra. É um cortador de pedra. Aqui no Brasil chama maçom? cantaria. É em francês isso, maçom? Ou não? Maçom é em francês e inglês dá o mesmo som. Tá? Um vai ser maçom, outro é mason, mas a mesma ideia. Tá, continue. Tá maravilhoso. Que bom conversar com o professor de história. Eu gosto muito de história. Que você fala, eu consigo ver as cenas. Você não tá vendo? Sim. Eu tô enxergando exatamente os caminhos, as catedrais. Você falando, corta... Nossa, é perfeito. Olha, essa coisa da maçonaria, então, dos cortadores de pedra, junto com os alquimistas, eles vão lançar uma coisa que vai ser fundamental para todas as ordens esotéricas. A maioria das ordens esotéricas nascerão da maçonaria. Não exatamente são vinculadas à maçonaria, mas são maçons que vão replicar a estrutura maçônica para outros contextos. Então, quando vai dar mais ou menos 200 anos depois, a gente sai de 1500 e vai para 1700, começa a Idade da Razão. As universidades já têm ali uma maturidade e começam a circular sociedades científicas. E quem está
mantendo as universidades são os magos. Os grandes magos foram aqueles que criam as estruturas do conhecimento. A primeira universidade surge no Marrocos, perto do ano 800, para estudar teologia. Isso entra para a cultura italiana, então em Bolonha, depois Milão, e depois passa para o Sacro Império Romano Germânico, hoje o que seria Alemanha, República Tcheca, Polônia e os arredores, começam a desenvolver essa mesma ideia, um centro de estudo de teologia, e depois começa a desenvolver estudos de direito, de medicina, tudo pautado com astrologia. E depois começa a ideia de estudar a natureza e fazer elixir. Aí começa a alquimia. Elixir é o seguinte, eu pego uma água, coloco aqui um ouro dentro da água, e eu vou fazer uma água carregada de ouro. Aí eu posso beber aquilo com finalidades medicinais. Posso colocar um elixir de uma planta ou de um animal também. Aí que entra aquelas... Como uma poção mágica. Exatamente, as poções mágicas. Essa estrutura da alquimia, quando passa para maçonaria, ela é muito visível na iniciação maçônica, que é chamado de vitriol, que significa retorne ao interior da terra, retifica-te e encontrará a pedra filosofal. Torne-se um com a terra. Exato. Para você buscar, Perfeito. então, a pedra dos filósofos, Uhum. que é justamente aquilo que move a alquimia, a pedra filosofal. A partir de 1700, a maçonaria ela cria uma instituição que existe até hoje, que são as potências maçônicas. Porém, os maçons, eles já tinham passado por 200 anos de perseguição. Eles tinham seus ancestrais, os templários, que foram traídos pela Igreja Católica, foram perseguidos, e o grão-mestre templário, o último, Jacques de Molay, foi morto na França, queimado vivo. A Igreja Católica é quem perseguiu os maçons? Foi a Igreja Católica junto com o rei francês Felipe o Belo. Eles traem os templários para roubar o dinheiro deles. E não conseguem. Os templários fogem para Portugal e para Inglaterra. Em Portugal eles vão criar a Ordem de Cristo, sendo o próprio rei de Portugal um grão-mestre templário. Então ele dá um acolhimento aos cavaleiros templários, cria a Ordem de Cristo, e a Ordem de Cristo o que é que ela faz? Descobre o Brasil. Então o Brasil é fruto templário e depois maçônico, no Império e na República. Aqui, ó, São Paulo, que a gente tá, a bandeira de São Paulo tá lá, a bandeirinha templária. Tem muitas no coisas meio. maçônicas. Então a gente está aqui numa cidade que obedece à geometria sagrada e carrega na própria bandeira o símbolo templário.